Olá, estamos ao vivo. Essa aqui vai ser uma live sobre como surgiu a ciência, né, com o David Panseira. Vamos esperar o pessoal entrar um pouco aí. David já entrou. Vamos lá, tá conectando. Fala, Ivan. E aí, David, boa noite. Tranquilo, Tudo bom, meu cara? amigo? Como está? Tudo ótimo. Que bom, que Tudo em bom. paz, graças a Deus. Olha, primeiro gostaria de parabenizá-lo aqui ao vivo, né, pelo seu filho, né? Isso é uma coisa, uma notícia espetacular. Espetacular. A gente descobriu hoje o sexo, não Ah, sei se você é? viu a história. Sério? Eu não vi Vai ainda. ser uma menina, Uma me- Cecília. olha, bom, isso é ótimo. Isso é uma Então a notícia. gente vai poder, a gente vai poder continuar sendo amigo. Exatamente, exatamente. Exatamente. Agora você vai entender quando eu falo isso, tá? Muito bom, muito bom. Que bom. Parabéns para vocês. Ter menina é tudo de bom. Você vai ver, é uma maravilha. Uhum. Sensacional, sensacional. Vai ser uma amiga aí da Emma e da Agatha. Com certeza, né? Uma amiga boa. Ótimo. Sim, a gente tá bem feliz aí, tá no comecinho, então a gente tá esperando lá pro final do ano, então Sim, vamos, vamos ver aí esperar, né, agora, mas tá bem bacana. É estranho porque você não pode sair por aí e ver todas as coisas, né, sim, mas sim. tá bem bacana. Estamos começando agora a O arrumar o quartinho. quarto, entrar Sim. Isso nessas é coisas muito assim. bom. É muito gostoso, assim. Quando o quartinho estiver todo pronto, assim, vai dar aquela sensação de espera, assim, maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo. E eu costumo falar que, Tá bem assim, bacana. os filhos, eles são pra gente, né? Só um parênteses aí, né, antes da gente começar. Mas os filhos, eles são pra gente, eu consegui entender, assim, na teologia a gente tem esse conceito de filiação divina, né? Uhum. Diz que nós somos filhos de Deus, etc. Tudo mais. Só que, assim, ó, eu já li vários tratados teológicos acerca disso, e escritos do São José Maria Escrivá, etc. E ainda assim ficava naquela coisa meio abstrata. Eu pensei que tinha entendido. Na hora que eu descobri que Sério, na hora que você descobre que você tem um filho, o negócio assim cria uma dimensão inesperada. Eles te ensinam esse tratado, né, essa doutrina da filiação divina, muito mais do que qualquer tratado teológico, cara. É impressionante, é impressionante. É um negócio espetacular. É, isso aí. Eu acho que muita coisa só vai cair a ficha mesmo quando tiver o bebê nos braços, né? Ah, Então, sim, demais, demais. Demais, assim. Vai mudar completamente a vida de vocês, mas por um sentido muito bom, né? Uma coisa muito boa. É muito bom, se cara. Deus quiser, graças Que, a Deus, que bom, estamos bem felizes aí. que bom. Parabéns. Cara, eu também vou te parabenizar por duas coisas, né? Foi o seu curso lá na Brasil Paralelo, Ah, certo. né? Você E chegou a também a tua assisti-lo? participação lá no. Não, ainda não cheguei porque eu não sou Ah, não do é núcleo membro. ainda. Ah, entendi. Mas eu acho que eu sou membro do Patriota, né? Entendi, entendi. Mas aí quando eu vi que você lançou o curso, eu acho que eu vou já só tremer ali pra assinar. Eu acho que vou assinar, eu já conversei com a Raquel. Ó, vou dar um Assim que spoiler eu. aí, então. Vai sair mais dois cursos meus lá. Não vai sair agora, Nossa, mas vai ter. ó, Vai ter um sobre. exclusividade aí aqui no Instagram. Exclusividade, exclusividade. Um que é quase Legal, certo já é de história da matemática, e um outro bacana. vai ser sobre inteligência artificial. Então, o pessoal ficar de olho aí, porque vai sair mais cursos lá. Ah, que bacana, Mas, legal, mas muito obrigado, bom. foi bacana. Assim. E, e eu fui para lá para gravar o curso, né? Só que aí eles me Uhum. convidaram, eu não sabia, para gravar o documentário. Eu fui um negócio assim, poxa, não preparei nada aqui, cara, vou ter que falar um negócio da boca para fora aqui do nada. É mais ou menos isso aí. Uhum. Então, gravei lá algumas coisinhas e saiu umas bobagens lá. Né? Ah, que é isso, é muito bom. Do Primeira Arte, né? Isso, da Fala primeira arte. sobre música, né? E Isso. aí o David está lá falando sobre música e relações entre música e E matemática. matemática, exatamente, exatamente. Foi muito Excelente. bacana, assim. A Brasil Paralelo está fazendo um trabalho muito bom, né, pro país, assim, de informação, né? É uma empresa de informação, de mídia, né, podemos dizer.
E o trabalho deles está Sim. sendo espetacular. Os documentários são maravilhosos, cara. Então, impressionantes, né? Uma Assim, sob produção, vários critérios, né? poxa vida, cara. Uma produção assim que é de tirar o chapéu, cara. É um negócio. Então, eu tava conversando com a Raquel, assim, que o conteúdo é excelente assim, único, assim, é coisa Uhum. muito boa, de excelente qualidade, e a produção é muito bonita, né? Muito bonita, cara. Muito bonita mesmo. Então, Cara. o roteiro, assim, você vai, assim, engajando, cativando, assim, acaba o episódio, você fica com aquele quero mais. Exatamente, exatamente. É um negócio espetacular mesmo. E assim, o estúdio deles, né? Não sei se você já teve lá alguma vez na Brasil Paralelo. Não. O estúdio é Em São Paulo, maravilhoso. né? É em São Paulo, tá em São Paulo agora. Tá. O estúdio é maravilhoso, assim. Eles têm já uma estrutura muito boa, né? De empresa mesmo, já com... Assim, se você for numa empresa antiga por aí, uma empresa velha que existe na sociedade, a Brasil Paralelo não perde em termos de estrutura, de organização, né, de Square, eles usam metodologia ágil em alguns determinados produtos e tudo mais. E o negócio Uhum. funciona muito bem, é bem bacana mesmo. Legal. Até uma inveja, Bom. vontade de trabalhar, né, pô, no negócio. É. É bacana, é bacana. Mas, Legal. obrigado. Foi um negócio Tá, então, bem legal participar lá. ótimo. E, David, vamos partir então para o assunto que a gente Boa, combinou de conversar, né? com Da live, certeza. assim, sobre a origem da ciência, né? Então, eu acho que é bacana a gente trazer aqui algumas ideias que às vezes não se fala tanto sobre ciência, né? E de Com onde certeza. surgiu e trazer uma perspectiva histórica, né? Um pouco mais abrangente, né? Porque qual que é a visão, né, que eu acho que está na cabeça de todo mundo, né? Que a gente tem que começar, acho que a partir Uhum. daqui. Tá. Todo mundo começa a pensar em ciência a partir de um negócio chamado de Revolução Copernicana, né? Que começa com Copérnico, o desenvolvimento da uma teoria heliocêntrica, que Galileu desenvolve, e etc. Aí vem Newton e tudo mais, Descartes e por aí vai. Sim. E a impressão que essa historinha, né, da história da ciência nos passa é que, poxa, a humanidade não produzia nada de ciência e veio esses caras iluminados e de repente, poxa, pum, revolucionaram tudo e, olha, agora sim a gente tem uma ferramenta poderosa para conhecimento. Né? Que tirou a gente das trevas, E né? Eu acho que tiragem das essa trevas, exatamente. Tanto que usam, né, pejorativamente o período da Idade Média como a Idade das Trevas. Um dos motivos também é esse, né? Não é só isso, mas um dos motivos é esse. Então, a primeira coisa, acho que todo mundo aqui tem essa história. Mas a coisa não é bem assim, né, Ivan? sim. Uma coisa que eu fico chocado, assim, e foi bem marcante, é um quadro que eu vi de um colega meu lá do ITA, quando eu era aluno, assim, um professor mais antigo, esse quadro dos grandes físicos da história. Eu, assim, naturalmente, como estudante lá, eu fui olhar aquilo com uma avidez, né? Cara, Aham, deixa eu olhar aqui a linha da história, né? Assim, tinha Aristóteles, que eu acho que é impossível você tratar qualquer coisa minimamente razoável sem Aristóteles, né? sim, Você não consegue nem dialogar. exatamente. Aí tinha, acho que Arquimedes, e aí, assim, Grécia Antiga, e assim, tinha um gap, e o próximo nome na lista era, tipo, Galileu. E Pô, cara, eu fiquei assim, cara, assim, 1.800, 2.000 anos, assim, cara, sem rapidão. ninguém, né? Assim, então, é um gap, assim, que não existia nada, só tinha Aristóteles, só falam, assim, de Aristóteles e pula direto para Aham, o Galileu, assim, quando a gente fala em física, né? sim, sim, sim. É muito comum, né? Muito comum esse tipo de visão. E existem, acho que hoje, em história da ciência, existem três grandes correntes. Né? Uma é essa da visão. Quer dizer, essa visão moderna aí já está dentro da academia, já está destroçada. Ninguém mais, nenhum historiador da Sim, ciência sério toma, sim, né? Ela como verdadeira. Que a ciência surge nesse movimento copernicano e de Galileu e Newton, etc. Acho que isso, pelo menos dentro da academia, né, já está fora de já rota. saiu, né? Agora, existem Uhum. duas outras correntes dentro da academia que são meio fortes. Uma é o surgimento da ciência na Grécia Antiga, já, ou seja, o berço já está ali da metodologia científica e tudo mais. E outro na Idade Média, outra corrente na Idade Média. Eu consigo
lembrar da obra, não sei se você conhece, do Stanley Yack. Você conhece? Não conheço. Stanley Eu Yack, vi a recomendação de livro dele no outro dia, no seu story. eu recomendei esses dias, exatamente. E tem lá no meu guia também, tem nos livros dele, né? A tese central do Stanley Yack é que o método científico ele surge na Idade Média mesmo. Ele não desmerece o surgimento da ciência na Grécia, mas a tese central é que surge ali. E aí ele dá vários exemplos, mas a gente vai falando aos poucos aqui, né? nessas questões. Vamos primeiro começar pela Grécia, né? O que aconteceu lá? Tá. Tem uma definição que você dá de ciências que eu acho muito bacana, assim, né? Que é a passagem da doxa episteme, né? Exatamente. Se você puder comentar um pouco. Primeiro, assim, no surgimento, inclusive no meu curso da Brasil Paralelo, que eu falo de matemática e filosofia da relação, eu começo eu dou uma pincelada acerca de nesse momento histórico em que essas duas ciências estão surgindo, matemática e filosofia. O que está acontecendo ali não é somente essas duas ciências surgindo, seu berço, né? Claro que fortemente essas duas são as mais antigas. Embora Aristóteles já dá um caminho inicial para, por exemplo, você definir biologia, você definir a física propriamente, tem um livro chamado Física, né? Você definir até química em alguns aspectos, etc., e por aí vai. Ou seja, Aristóteles e a Grécia está preocupada em começar a categorizar esse negócio que eles chamam ciência. Né? Mas o que eles estão chamando de ciência ali? O que eles estão buscando a ciência? Veja, existe esse estado inicial, né? Claro, primeira coisa, todos eles pressupõem o mundo natural. Eles sabem que existe mundo natural. O mundo natural é existente, não é uma dúvida razoável de se ter lá, né? Todos eles têm o mundo natural como pressuposto. Claro que vai variar agora como que se dá os princípios, né? Por exemplo, Platão vai colocar que existem essa ciência, o conhecimento que a gente busca, ele está nesse mundo das ideias, né? Que é um mundo à parte do mundo sensível e que aqui existe uma sombra e tudo mais. Aristóteles coloca já aqui e por aí vai. Existem essas variações, né? De onde está o conhecimento, digamos, ou de uma teoria do conhecimento, mas todos eles pressupõem que existe um mundo natural. Isso é um fato. Isso né? É evidente, né? Não deveria ser matéria de discussão. Exatamente. Existe um mundo sensível. Alguns vão tirar a sua caráter de permanência, né? Dizendo que ele é completamente mutável, que é o que a gente experiencia o tempo inteiro, e portanto, impossível de ciência. O que eu quero dizer com ciência aqui? O que eles querem dizer com ciência? Existe esse estado inicial acerca do mundo natural que é chamado de doxa, de opinião. Você vê alguma coisa e você está num estado mesmo. É um estado que incorpora a sua vida. Não é simplesmente um estado mental, um pensamento que você tem. Esse estado de opinião é aquilo. Eu acho que acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí quando você, por raciocínio indutivo ou por... Não existia um método científico ainda. Não existia experimento para ser feito para você chegar num raciocínio probabilístico, né? Ou numa inferência probabilística. Não existia isso, claro. Mas por um raciocínio, a partir das causas que você observa no mundo natural, você vai chegar em algumas causas primeiras e você começa a justificar essas causas primeiras em um conhecimento que é permanente. Que seria muito similar, né, ao que a gente chama de lei da natureza hoje. Né? É uma coisa que é permanente. Uma lei da natureza é uma coisa permanente, que independe do estado de movimento que está o mundo em tal situação. Então, por exemplo, a lei da gravitação universal. Né? Ela é válida se estamos aqui na Terra ou se estamos em Marte agora com a sonda lá e tudo mais. Né? Você tem a lei da gravitação universal, que é uma lei da natureza. E isso é um conhecimento permanente do mundo natural. E os caras chegavam nesse conhecimento permanente a partir de um raciocínio dedutivo mesmo. Imitando a matemática, inclusive. Imitando o que os matemáticos estavam fazendo. Uma coisa que eu achei muito interessante é no Timeu, que o Platão vai lá explicar a origem do mundo e ele falar de cubos, tetraedro, octaedro. Verdade. Né? Sabe que o Platão era um pitagórico, né? Ele foi discípulo, quer dizer, não foi discípulo direto de Pitágoras, mas da escola pitagórica. E o pitagorismo ele estava em perseguição na Grécia nessa altura, né? Ou seja, era uma seita, né? Era uma seita iniciática, que você precisava de rito de iniciação, etc., para atingir
esse conhecimento supremo, né, acerca da realidade que está nos números. E o conceito de número também não é bem o que a gente conhece hoje, assim, sabe? O que a gente chama de número. Então há algumas nuances aí, é bem complicado. Mas o Platão era um desses, né? Só que ele não falava. Mas está totalmente permeado seus escritos de pitagorismo. Né? Esse é um deles, no Timeu, em que ele vai lá e coloca a realidade a partir de sólidos geométricos. Né? Ele começa a construir e lá triângulos equiláteros, etc. É bem legal. Bom, mas enfim. Aí dessa passagem, quando você chega nesse conhecimento dessas coisas permanentes, né? Que seriam as formas mesmo, e você justifica algo que ele chama de episteme. Ou seja, você passa desse... E episteme é o estado de ciência, o estado de conhecimento. Então você passa desse estado de opinião para esse estado de conhecimento e você passa de maneira justificada. Você justifica essa passagem. Então aí a gente tem esse conceito amplo de ciência. Né? Veja, isso se aplica nessa abordagem geral, né, de ciência. Isso vai se aplicar a quê? Vai se aplicar à metafísica, vai se aplicar à física, até mesmo na metodologia científica moderna que nós conhecemos, vai se aplicar ao método científico moderno, vai se aplicar a 300 outras coisas. Né? Acontece que na modernidade nós usamos ciência como uma restrição, a palavra ciência é uma restrição ao que é chamado de ciências empíricas e que outrora foi chamado de filosofia da natureza. Sim, exato. Então você tem um conceito que vai naturalmente se desenvolvendo, né? Então, uma coisa bacana que você falou assim, quando o Tales de Mileto fala assim, que o mundo é água, né, o que ele quer dizer não é H2O, né? Exatamente, não tem nada a ver com H2O. Exatamente, e é engraçado porque assim, se você fala isso, às vezes a gente vê uma caricatura muito resumida, assim, né? Seja em livro, seja aula, livro, site, enfim, né? Então, é uma coisa meio que sem sentido quando você vê se você não tem uma certa referência, né? De cultura e história, né? Com certeza. E naturalmente a ciência, quando você fala isso, faz todo sentido, né? Sim. Mas aí você tem que ter essa distinção entre essa época, assim, está falando de Grécia Antiga, assim, 400 a.C., e naturalmente aí você está estruturando, vamos dizer, todas as ciências, né? Então você está estruturando aí o que é uma prova, o que é uma demonstração, né? Que aí vai dos elementos de Euclides, né? Exatamente. Então, assim, a gente está lá estruturando uma coisa que é vamos dizer, conceitos de prova, raciocínios bem estruturados, né? Analíticos, é um discurso que vai começando a se formalizar e ficar sólido para dar sustentação, né? Sustentação, exatamente. Ou seja, tem dois, além dessa construção do conhecimento, né, como um todo, desse conceito de ciência como um todo, há esses pressupostos metafísicos subjacentes, princípio de identidade, o pressuposto de que a realidade existe, que ela é ordenada e que é possível de ser conhecida, né? Então, há um pressuposto sobre a ordem no mundo natural. O mundo natural não é caótico, perceba isso. Sim. Não é um caos em que a gente não consegue conhecer nada. Apesar de que alguns pensadores têm essa ideia. Por exemplo, Heráclito, né? Heráclito, que é um pré-socrático, ele é o famoso divulgador da ideia do devir e da impossibilidade do conhecimento. Né? Ou seja, tudo é um vir a ser. Todas as coisas estão em movimento o tempo inteiro e são um vir a ser. E aí a famosa frase dele de que ninguém se banha no mesmo rio por mais de uma vez, né? A famosa frase que entrou para a história de Heráclito. E claro que existem alguns pensadores, né, que destoam um pouco do que a gente está falando aqui. Mas, essencialmente, o que está sendo construído e que entra para a história, que dá as bases para o que vai acontecer, é Platão e Aristóteles. Sim. E Platão e Aristóteles são os caras que pensam exatamente como a gente está colocando aqui. Né? Sim. Dessa forma. E é interessante que muitas dessas ideias, assim, né, outras visões, meio que tem raiz ali, né? Quando você pega, assim, o Heráclito e tal, com essas ideias, rima, né, completamente com Hume, por exemplo, lá no século XVIII, né? Completamente. Que
que no final são mais ou menos as mesmas coisas, né? Porque você está ali falando assim, que não existe causalidade, né? Porque no final a premissa do cara é que não tenha uma ordem que certos fatos apontam para outros, né? Exatamente, exatamente. E aliás, inclusive, não sei, eu lancei um áudio no Telegram hoje sobre o Hume. Não é sobre o Hume especificamente. Hoje, Mas você falou do Hume aí, eu achei engraçado, porque foi sobre. eu não tinha ouvido ainda. Foi sobre a. Na verdade, foi sobre inferência probabilística, né? Como é que você tem o problema da indução, né, na ciência, que é. Como é que eu sei que a proposição todos os corvos são pretos são verdadeiras? O que acontece em ciência é isso: experimentos que comprovam são consequências de uma hipótese que são comprovadas e vai dando justificação para uma certa determinada teoria ser verdadeira ou não. E isso é um raciocínio probabilístico, né? E o que o Hume errou e não percebeu foi justamente isso. Não é uma inferência de uma relação de causa e efeito que está acontecendo no conhecimento científico. O que está acontecendo aqui no conhecimento científico é uma relação de lógica probabilística. É outra coisa. Enfim, isso é tempo outro papo, né? Mas Sim. é bem interessante que você citou o Hume. Mas essas ideias, né, elas retornam. O Chesterton costuma falar, né, que no mundo moderno, né, um dos grandes problemas do mundo moderno é o seu retorno a velhas heresias, né, tanto filosóficas quanto teológicas, né? E que é de fato isso que acontece, né? Você tem um retorno ao atomismo de Demócrito. Demócrito, já na Grécia Antiga, vai falar do atomismo. O conceito de átomo, que inclusive nós utilizamos na ciência, já está lá. Entende? Já está lá. É desenvolvido ao longo da história. Você vai chegar no conceito de mônada. Já na Grécia eles falam de mônada, mas o conceito de mônada de Leibniz, etc., vai ser desenvolvido e você cai em átomo na ciência moderna. E a visão materialista atomista é um retorno a Demócrito, sabe? Porque está lá na Grécia Antiga. Tá tudo ali, né? Tá tudo ali. Entende? Ou seja, olhar para esses caras e para a Grécia com carinho, eu vejo, né, como uma coisa essencial para qualquer pessoa que está envolvida numa atividade científica e também numa atividade intelectual como um todo, né? Porque o berço de todas as coisas está ali, cara. Não tem nada a fugir pra gente. Os caras me perguntam aqui qual que é meu físico favorito. Eu não hesito em falar, cara, Aristóteles. Não, porque, assim, é claro que você não vai. Foi o primeiro, né? Mas, assim, onde ele chegou lá não tinha nada. Assim, o cara deu a palavra que a gente usa a disciplina, né? Deu a palavra física pra gente. Exatamente. O conceito de espécie, né? É Aristóteles que começa a falar, entendeu? Então, sim. O que a gente fala de espécie, de gênero, diferença específica, etc., hoje, é tudo Aristóteles. Matéria, cara. O conceito de matéria é aristotélico. Sim. E naturalmente você vai ter algumas coisas refinadas, mas se em 2.400 anos atrás a gente tivesse feito nada, aí também era absurdo, né? Mas, exatamente. E muitas coisas, você vai lá em mecânica quântica para explicar isso, você vai lá, volta para ato e potência, né? Exatamente. Eu estava fazendo um vídeo outro dia sobre energia, assim, eu fui ler como foi construído o conceito, cara, beberam do Aristóteles, né? Sim. Energia potencial e energia cinética, que era basicamente movimento em ato, né? Então você tem ali potência e ato de novo, né? Exatamente. Não, você não tem como fugir, né? E ademais o Aristóteles ele começa também a dar o berço, por isso que algumas pessoas dizem que está em Aristóteles, que está na Grécia Antiga, né, o berço o surgimento da ciência moderna, da ciência, né, da metodologia científica, porque Aristóteles começa a fazer algumas coisas nessa direção. Por exemplo, ele coloca em categorias mais de 72 espécies de animais. Aristóteles é o pai da biologia, todo mundo sabe, né? Nenhum biólogo vai negar esse negócio, né? O cara é o pai do negócio. E o cara já começa, então, a olhar para o mundo natural de uma forma não matematizante ainda. Não há essa característica matematizante, pelo contrário, ele é contrário a essa ideia matematizante do mundo natural, mas com um olhar científico, já no sentido científico moderno que a gente usa da palavra. Assim, de observação do mundo externo e com o que você tem de ferramentas, teorizar e levantar hipóteses acerca do que está acontecendo, né? Que é exatamente o que Aristóteles faz. Do ponto de vista de desenvolvimento científico acerca do mundo natural, ele erra algumas vezes? Erra, obviamente, ele está ali
numa situação precária, pô. Não tem. A gente olha para trás agora e pensa, pô, mas que olha só se for errar um negócio básico desse. Cara, se coloca no lugar, cara, meu Deus. Precisa dessa perspectiva, né? Que dar resposta com gabarito do lado é muito fácil, né? Exatamente. Não, veja, a gente tá. Até mesmo em matemática, né? Eu gosto que o Sérgio Morcelli ele traz uma visão da matemática bem legal. Que a matemática é um drama humano. E, de fato, as equações que nós estamos utilizando hoje, por exemplo, você pega uma fórmula de Bhaskara, ela é resultado de um drama interior, de um drama de um homem, cara. Até vários homens. Estou tentando resolver uma equação de segundo grau lá, resolver encontrar raízes para poder resolver problemas. Entendeu? E que os caras se quebram. E você tá de graça, que você sabe a demonstração, sabe certinho, pô, beleza. Mas não é assim, né? Esse desenvolvimento da ciência é uma coisa maravilhosa, cara. É uma coisa maravilhosa e a gente não pode nunca olhar com um olhar anacrônico para o passado. Né? Que eu acho que esse é um grande erro desses divulgadores científicos. Eles olham sempre com um olhar anacrônico para o passado. Sim, isso aí você mata a discussão, né? Porque... Mata a discussão, exatamente. Né? Como se a gente estivesse num estado de esclarecimento superior. Né? E que é bem essa visão de trevas e luz mesmo, contracenando. Né? Eu lembro, não sei se você assistiu aquela série Cosmos, a segunda, não a do Carl Sagan. Então, eu peguei uma antiga, porque todo mundo me falava, e assim, todo mundo perguntaram aqui na caixinha, eu fui pegar um episódio para ler, mas, cara, eu não consegui assistir, eu achei meio indigesto, assim. Cara, essa segunda série, essa com o Neil deGrasse Tyson lá como host, né? Ele era o host da série e tudo mais. O cara é um showman, né? O cara é um showman total. Mas, cara, sério, é completamente indigesto. Você usou a palavra certa, assim. Porque se você tem um mínimo de conhecimento histórico e de conhecimento de religião, inclusive teológico e tudo mais, você vai perceber que é um ataque direto a isso, não tem nada a ver com história da ciência, com divulgação científica, assim. Os caras estão de sacanagem, pô, estão de sacanagem, não tem outra palavra. Assim. Que no final o pessoal confunde muito ciência com certas posições, Exato. filosóficas, né? Então, assim, o tema da live é assim, a origem da ciência, a gente está falando de filosofia, porque naturalmente, como o David falou, você precisa de certos pressupostos de filosofia da natureza para começar a discutir. Exatamente. Então, é impossível a gente falar de ciência se a gente não tem, por exemplo, o conceito de ordem no universo, né? Exatamente. Que as coisas têm um padrão, que as coisas têm uma natureza que atuam de uma determinada maneira. Exatamente. Então, sem esses pressupostos, que não são óbvios, né? Exatamente. Então, e não são científicos. Desde que existe. E não são científicos. Não são científicos, né? Isso que é importante. Esses pressupostos não são científicos. Eles são metafísicos, né? Isso. Então você tem uma hierarquia ali, né? Exatamente. Tem uma hierarquia de pressupostos de conhecimento para a gente poder fazer ciência. E aí, no final, assim, apesar de adorar a ciência, assim, e eu gosto muito, então, assim, tem umas coisas que são saborosas, né? Uhum. Mas outras que o cara coloca lá, e a gente, assim, quando você é criança, você não percebe você recebe só, mas quando você tem uma certa formação, né, que a gente falou, histórica, teológica e tal, você tem certas posições, você está a par dos debates que acontecem, sim. Você vê ali que o cara te empurra uma série de coisas que... Opa, pera lá, né, cara? Como assim, né? Mas é bem assim. Aqui não, né? Não, poxa. Eu lembro quando eles vão falar de Giordano Bruno lá, é uma tragédia, pô. Uma tragédia, meu. Uma tragédia, assim, né? Nem vamos falar disso, né? Vamos direto para a Idade Média agora, já que Isso. E é uma coisa bacana que, assim, tem a Grécia Antiga, né? Uhum. E às vezes o pessoal tem uma ideia de um progresso contínuo, né? Sim. Mas que não é necessariamente verdade. Porque você vai na Grécia Antiga, você tem na filosofia, né? Estudo da natureza. E já no Império Romano tem uma queda, assim, em termos de ciência muito forte, né? Então, aproveitaram algumas coisas da cultura grega, mas a parte de... Sim. Ciência é um período histórico também peculiar, que também a gente não deve desmerecer, olhar para esse período e tentar enxergar também algumas raízes do que está acontecendo na modernidade, né? Porque existe esse período histórico chamado de Idade das Trevas, de fato.
Não é a Idade Média. Nem pensar é a Idade Média. Sem sombra de dúvidas, não é a Idade Média. Mas existe esse período. Esse período ele acopla qual período da história? Exatamente na queda do Império Romano. Uns 300 anos, 200, 300 anos depois da queda do Império. O que acontece? Você tem uma civilização construída em que alguns pensadores já pegam esses pensamentos gregos incorpóreos, neoplatônicos e tudo mais. Aristóteles é esquecido por um tempo, vai para o mundo árabe e depois retorna para a Idade Média, né? Mas no mundo romano, o Platão estava presente. E aí você vai ter o helenismo, vai ter algumas outras filosofias, já num sinal de decadência, porque existem alguns sinais filosóficos de decadência de uma civilização na filosofia, né? Você consegue identificar isso. O Eric Wegener fala muito disso. Mas quando acontece a queda do Império, a gente está presenciando nesse momento uma invasão bárbara, né? E é uma invasão horizontal. Ou seja, você tem bárbaros mesmo, que são povos em que esse conceito de civilização não foi desenvolvido, e eles estão ali para quebrar uma cultura. Assumem cargos e viram imperadores desse Império Romano. E a cultura vai sendo desmantelada. Então, toda essa visão de mundo, essa cosmovisão, que é uma herança civilizacional que chega desse período, está sendo desmantelada. É óbvio que você vai ter aqui, não é só uma queda na ciência, na matemática, etc. Então, você tem uma queda na arte, você tem uma queda na literatura, na cultura mesmo, na filosofia nem se fala, etc. Graças ao nosso bom Deus, que existiram uns caras chamados beneditinos, né, que resolveram formar uns monastérios e preservar a cultura. Ou seja, hoje você conhece o que é tudo isso sobre história, Platão, etc. e tudo mais, porque existiram esses monges que copiavam à mão e preservavam a cultura, né, e tudo isso. E estavam lá nos monastérios onde essa invasão vertical bárbara não chegava, né? Essa invasão horizontal bárbara, aliás. Não chegava. E você meio que estava ali reservando a cultura, assim, o foco ali era a sobrevivência tanto das pessoas, né? Exato. Quanto da cultura, das ideias, exatamente, dos livros, das escrituras. Exatamente. Né? E veja, às vezes o trabalho do monge para copiar, a gente não está falando do século XX que você vai lá, digita no computador, imprime e está pronto no próximo dia. Nem precisa imprimir o e-book, né? Você bota na internet o e-book já... exatamente. Você bota no e-book, ele nem precisa imprimir, já está nessa tela aí do celular e tudo mais. Tá? Está nesse período. Está num período em que eles eram copistas. E existia uma técnica de copistas que era passada de monge a monge. E eles faziam isso com uma letra que, veja, você tem que preservar, ser legível e tudo mais. Existia uma caligrafia adequada para você fazer essas cópias. E, às vezes, o trabalho de um monge para copiar 1, 2, 3 livros era a vida inteira dele. Então, você veja, são homens que se dedicam a sua vida, né? A sua vida, realmente, eles doaram a sua própria vida para preservar a cultura que chega até nós hoje. Né? Eles fizeram isso. E esse período é um período que exigia esse tipo de atitude. Né? É um período que exigia um momento de preservação e não de criação. Não era propício para a criação. Né? E é por isso que a gente tem, então, esse período histórico acontecendo essas trevas, de fato, do conhecimento, né, entre aspas. Porque foi um período... E até chegar a uma época que seja propícia, que possa de novo aflorar, né? Exatamente. E eu acho que aí você vai concordar comigo que talvez seja o período carolíngio. Com certeza, sem dúvida. Né? Então você tem que ter... E assim, e também ter a resolução na Idade Média, né? Exatamente. Então assim, o período carolíngio... É o começo. Né? Vai ter, é o começo do Renascimento, né? Então assim, você vai ter agora... temos um império que tem uma ordem social, cultural, que vai incentivar a busca do conhecimento, escolas etc, a se espalharem, etc, né? As pessoas vão começar a conhecer, vão começar a buscar conhecimento, né? E naturalmente surgem os avanços, né? Então, por exemplo, pessoas começaram a escrever palavras com maiúsculas e minúsculas e espaços, né? Então, exatamente.
Que era E tudo aí, junto, né, cara? Era tudo junto antes. Assim, era um negócio, poxa. Você vai lá na Itália, nos negócios antigos, é tudo em maiúsculo, em caps lock e sem espaço. Então, a pessoa tinha que, de fato, ler em voz alta para sair alguma coisa, né? Exatamente. Mas você colocou muito bem, né? Então, vem o período carolíngio, que é esse começo do Renascimento, reestruturação da ordem, e aí vem, obviamente, o auge, que é o auge do pensamento filosófico, especificamente, que é a grande escolástica e a Idade Média. E aí, na Idade Média, a gente tem agora, então, um período propício em que a cultura está reestabelecida, né? Esse conceito de civilização está novamente no ar, né? E aí começa a acontecer algumas coisas. Ivan, há desenvolvimento de ciência na Idade Média ou não? A todo, né? Então, você não pode dizer que um lugar é uma época que você não teve o surgimento das universidades é cientificamente infrutífero, né? Então, assim, começa a surgir universidade, começa a parte de tecnologia surge, assim, metalurgia, agricultura, Exatamente. Né? Tratamento de solo, ótica, né? Química, se chama de alquimia, né? Mas o domínio de processos de transformação de substâncias, né? Purificação de substâncias, destilação. Então, essas coisas todas vão surgir ali, né? Tem muita coisa mesmo. Assim. Muita coisa quando mesmo. Você vai ler, né? Eu estava lendo hoje que, sei lá, o São Tomás de Aquino tem... A gente lembra da teologia, né? Mas o cara tem escritos longos sobre química, né? Sobre arsênio. Exatamente. Né? Alberto Magno. Não, São Alberto Magno, nossa, São Alberto Magno já tem um berço de metodologia científica. Você já tem coisas ali. São Tomás, ele é o primeiro cara a fazer distinção entre resistência do ar, massa e peso. O São Tomás ou São Alberto Magno? São Tomás. São Tomás. Sério? É. Nossa, que legal. Ele é o primeiro cara a fazer essa distinção. E ele pega e faz isso olhando Aristóteles, né? Vendo o que Aristóteles falou na física. Então ele está comentando a física de Aristóteles e faz esse tipo de distinção. Ele é um cara que faz uns comentários muito pertinentes à relação entre matemática e filosofia da natureza. Ao olhar para a natureza de uma maneira matemática, qual que é a relação que existe ali. Ele é um cara que faz esses comentários. Aí a gente tem Nicole Oresme. Poxa, Nicole Oresme nem se fala, cara. Cara, você escreveu um post, né, sobre ele há pouco tempo. Eu fiz um post há pouco tempo, comecei a ler. Eu tô lendo um livro de história da ciência, né? E aí eu comecei a ler sobre ele e falei, nossa, cara, que coisa bonita, assim. Então o cara teve a ideia de colocar uma quantidade e o tempo na horizontal, né? Então, assim, tá um germe de função horária ali para você ver as coisas variando. Sim. Então, é injusto porque, assim, alguns resultados matemáticos dele, né, sei lá, estudando o MRUV, que tem as proporções inteiras, as quantidades, eu conheci como proporção de Galileu. Sim, e o cara... Exatamente, é injusto, né? É injusto. E ele, olha, vejam, ele antecipa a geometria analítica de Descartes, né? Ele antecipa o plano cartesiano. Ele já está colocando ali o Nicole Oresme. Isso a gente está falando que século XIII, século XIV. Ele também, sabia que ele fez como você falou, ele começa a colocar uma função de movimento para determinar um movimento local. E começa uma função de velocidade, aliás. Ele consegue, dado um corpo em velocidade, ele consegue determinar uma função e um movimento. Ele conseguiu desenvolver alguns métodos para calcular a área debaixo da curva. Ou seja, ele estava no berço da integral, cara. Exatamente, né? Eu sempre achei que essa ideia de integral, ela tinha vindo com o cálculo do Newton. Você vai lá, velocidade versus tempo, né, e a área sobre o gráfico dá a função do Newton, né? A antiderivada. A integral, a antiderivada. Então, assim, eu achei que vinha do cálculo, eu achei que era meramente uma coisa que me apresentava o integral disfarçada, assim. Mas quando eu vi que tinha isso no século XIII, eu falei, nossa, cara, ninguém nunca me falou isso.
Sim, sim, impressionante. E aí você pega, eu acho que aqui nos comentários falaram assim, daquela frase do Newton, né? Se eu vi mais longe, Aham. eu me ponho nos ombros gigantes, né? E assim, o pessoal fala como se esses caras não tivessem ninguém com quem eles se Exatamente, apoiaram, né? exatamente. Mas Newton conhecia todos esses caras, né? Newton sabia desses caras. Sim. E o Newton ele bebeu também, inclusive, de filosofia estoica, muita coisa. O conceito de força centrípeta dele, por exemplo, ele pega, porque Newton tinha uma visão quase panteísta acerca de Deus, né? Newton tinha pressupostos teológicos, né, e por aí vai. Quando ele postula tempo e espaço absoluto na sua teoria, ele está postulando isso por razões teológicas e não por razões científicas, né? Ou seja, e ele coloca daí como atributos divinos. Ele e o Clarke, né, ambos, eles colocam como atributos divinos o tempo e o espaço. Né? Eles são atributos de Deus, que decorrem de Deus, eternos e que decorrem de Deus, etc. Mas aí quando ele vai falar de força centrípeta, ele está pensando num Deus que está na matéria, que é o centro da matéria. E esse centro da matéria, isso aí ele pega dos estoicos. Entende? Então há muita coisa que eles bebem de trás, entende? Não estão trazendo as ideias, os conceitos do nada ali. É isso que é. Sim, tem, Pode tem coisa falar. que tem uma caixinha que me perguntaram outro dia que era se o Newton usava Deus para justificar algumas coisas e se isso era científico, né? Eu falei, ó, é o seguinte, o problema é que a ideia que você tem de científico, que é uma coisa pura, hermética, sem interagir com qualquer outra Política, assim, economia, nada, né? com qualquer outra disciplina, né? Isso aí não existe pro Newton. O Newton não tá nem aí para isso, né? Então a ideia de tempo e espaço do Newton, assim, vem profundamente de Deus, né? Exatamente. O sensório de Deus que você falou, né? No outro Exatamente, áudio também. sensório divino, exatamente. Então, exatamente. Então, assim, a ideia de tempo e espaço absoluto, né? Então, assim, isso aí tem raízes que estão para além da ciência, né? Exatamente. É claro que, naturalmente, você vai amadurecendo a descrição da natureza e você tem sempre a ideia de se basear e validar o seu conhecimento em evidências experimentais. Isso aí não vem com o Galileu, né? Uhum. O Roger Bacon já falava muito disso. Já falava muito disso. O Tomás de Bradwardine também falava, né? Ele fazia, o Grosseteste ele fazia experimentos, cara. Sim. Fazia experimentos. Claro que então essas... não com o rigor que a gente conhece, obviamente. Né? Esse rigor ele vai sendo desenvolvido. Sim. Mas é quando você tem essas coisas claras, né, David? Assim, você troca essa ideia de revolução, né? Uhum. Por uma ideia de continuidade, né? Então, assim, a gente está falando de uma forma contínua, desde Grécia Antiga e surgimento de filosofia, né? Uhum. Esses caras se denominavam filósofos, né? Exatamente. Então, assim, o que você faz lá? Pega o princípio, né? Está falando aí princípios, matemática, filosofia natural, né? Exatamente. Então, do Newton, né? Então, exatamente, do Newton. Então, esses caras estão se posicionados, assim, ele está aberto a interagir com outras formas. A ciência está integrada. Sim. Né? Sim. Não é essa coisa de que a gente tem hoje o cientista que é totalmente ignorante em outras áreas, disciplinas, né? Isso é muito ruim, né? Com certeza, isso é muito ruim, né? Muito ruim. Porque isso não o permite interpretar a própria ciência que ele faz, né? Ele não consegue entender profundamente o que ele está fazendo. Ele faz aquilo por uma metodologia. Claro que eu digo assim, entender, ele vai saber, em termos científicos, ele vai saber descrever o que está acontecendo. Operacionais, eu acho, né? Operacionais, exatamente. Ele vai saber descrever o que está acontecendo. Isso aqui é por causa disso aqui, experimento X, isso aqui, blá, 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 blá. Mas, em termos de metafísicos ou de sustentação filosófica do que está acontecendo, ele não sabe. Ele não consegue falar de fato, né? Mas então a gente tem essa visão, né, Ivan? A Idade Média, que esse florescimento começa a acontecer, e a gente tem esses nomes. Tomás de Aquino fazendo distinções, Santo Alberto Magno, Nicole Oresme, Tomás de Bradwardine, que é da escola de Oxford, né, de Merton, Roberto Grosseteste, Roger Bacon, etc. Todos os caras que começam a desenvolver, olhar para a natureza, inclusive de uma maneira matematizante, juntando matemática com o olhar para a natureza. E, como eu falei, o Roberto Grosseteste fazia experimentos, né?
Ele experimenta, ele fazia experimentos. Então já começa a ter um berço do que hoje a gente chama de metodologia científica, né? O método científico. Né? Claro, a gente não está falando aqui, esses caras não tinham esse conceito de você levantar uma hipótese, com essa hipótese fazer uma inferência, aí com essa inferência você vai lá, mede experimentos, verifica se as predições que são feitas com a hipótese estão de acordo com os experimentos verificados, aí vai validando com mais experimentos, etc, etc. Ou muda a hipótese. Então, não existe isso, né? Ainda. Isso não está formalizado ainda, Tá né? formalizado. Não tem nome, né? Exatamente, não tem nome. E você perceba que, na verdade, essa metodologia científica, como a gente conhece hoje, ela só vai ganhar um certo peso em termos de teoria do conhecimento, porque, veja, todo esse raciocínio científico, da metodologia científica moderna, como eu falei, ele não é dedutivo. Não é uma dedução a partir de premissas como um silogismo da lógica. Não é uma dedução lógica que a gente faz no conhecimento científico. Ele é uma inferência probabilística. Sempre. Ou seja, a gente tem uma probabilidade... Tem uma indução, né? Hã? Como é? Tem uma indução ali, um passo indutivo, tem um passo né? indutivo. E esse passo indutivo, ele sempre faz com que o conhecimento acerca da natureza seja probabilístico. Não tem como eu ser indutivo ou dedutivo e ter um conhecimento de probabilidade 1 aqui. Portanto, todo conhecimento científico na modernidade, ele vai ser colocado e vai ter esse caráter de probabilidade. E veja, a probabilidade surge quando? A teoria da probabilidade, para justificar isso, surge quando? Com Pascal, pô. Os caras ali depois do Pascal. Então é um negócio que veio surgir depois para poder dar um embasamento teórico ao que está acontecendo. E aí você vai ter essa lógica probabilística para justificar o método científico como um conhecimento justificável, racional, etc., que a gente pode seguir, somente depois do desenvolvimento da teoria da probabilidade. E ainda assim você tem pressupostos e problemas que você tem que enfrentar, filosóficos, né? Etc. E, enfim, isso só para exemplificar para o pessoal, né, que esse caráter de continuidade e de outras ciências contribuindo para que a coisa aconteça é essencial na história da ciência. Né? E David, assim, da Idade Média para o que aí a gente vai chegar onde os livros começam a história, né? Então, assim, a gente está trazendo aqui, eu acho, uns 1800 anos de história já, e aí daqui para lá, eu acho que, assim, a ciência moderna, assim, as partes, vamos dizer, mais emblemáticas dela, assim, a princípio, eu acho que seria a parte da matematização, né? Sim. Isso aqui eu acho que fica bem claro, assim, quando você pega um Galileu, né? E o Newton, né? E daqui para frente, acho que no século XVII, acho que a parte da matematização, Descartes, né? Com a geometria analítica, né? Que aí que pra gente, assim, todas essas coisas, né? Quando você não para pensar nelas, né? É tudo muito natural, mas se você se coloca no lugar de antes disso, né? Vira um boom, né? Você tem uma ferramenta utilíssima, assim, né? Não, com certeza, né? E isso veio, mas com um preço, né? Há um preço que a gente pagou nessa revolução científica. Podemos falar de chamada de revolução científica agora, que aconteceu. E o preço foi o seguinte: na Idade Média e antes, como é que o pessoal olhava para a natureza? Como é que era o conceito de filosofia da natureza que se mesclava com física e com ciência, né? Ele estava completamente embasado na teoria das 4 causas de Aristóteles. Ou seja, como é que eu explico um ente do mundo natural? Esse ente, se você pega aí, sei lá, pega uma árvore que está na sua frente, uma cadeira, até um artefato, não tem problema. Peguei ali. Esse artefato, ele possui 4 causas. Uma causa material, que responde a pergunta do que é feito. Uma causa formal, que responde a pergunta o que é. Né? O que é essa coisa que está aí. Uma causa eficiente, que é aquilo que o traz no ser. Ou seja, o que faz ele estar aquilo ali, que é a relação de causa e efeito que a ciência moderna estuda, está somente na causa eficiente hoje. Né? E uma causalidade final. Para que ele está aqui? Qual que é para onde ele tende? Né? Os medievais olhavam para a natureza e para a filosofia da natureza com essas 4 causas. Né? E, claro, eles não tinham ferramental matemático e olhar para a natureza de uma forma matemática ainda para desenvolver, mas eles poderiam desenvolver
uma ciência, ainda continuando com essas 4 causas, e desenvolver uma ciência de modo que chegue ao que a gente tem hoje? Sem dúvidas, sem dúvidas. É só você olhar para a categoria da quantidade com esse ferramental matemático. E olhar, mas sempre permeando essas 4 causas. Nesse advento da modernidade, com esses filósofos modernos, não muito com os cientistas modernos também ajudam, contribuem com isso, né? Mas há um esquecimento de 2 dessas causas, que é a causalidade formal, que é a essência das coisas, e a causalidade final. Essas 2 causas, inclusive, são faladas descaradamente por esses filósofos que precisam ser esquecidas, né? Descartes, por exemplo, ele já é um cara que começa a eliminar a causa formal. E o que vai resultar isso? Só para adiantar um pouco o papo, o que vai resultar isso? No problema da física quântica moderna. Que os caras estão ali, não há causalidade formal, é um conjunto de átomos, né, que estariam, ou um conjunto de partículas quânticas, né, digamos assim, que não tem algo que unifique e torne inteligível. Cara, ferrou. Que porcaria é essa, cara? Entende? Como é que você diferencia um gato de um amontoado de partículas? Exatamente, né? Exatamente. Esse é o ponto. E isso aqui, chegamos nesse ponto por causa desse episódio da história em que a causalidade formal foi esquecida. Né? E a causalidade final, né, vem o principal ataque, a finalidade das coisas, vem com o desenvolvimento da biologia, né, da teoria da evolução de Darwin, que aí não existia finalidade, etc. Mas perceba, se você perceber, o linguajar da biologia é cheio de finalidade, os caras não conseguem fugir. Eles não conseguem fugir do negócio. Mas, enfim, houve essa ruptura com isso. E isso possibilita, então, essas cosmovisões modernas acerca da ciência, que são o que a gente chama de cientificismo, materialismo científico, sei lá eu, atomismo, né? E por aí vai. Mas acontece isso. E você vê que assim, a raiz, no final, está na filosofia, né? Está na filosofia. Então, que eu acho que é o que muitas vezes, às vezes, eu recebo muita mensagem assim, como é que concilia física com religião? Cara, é muito fácil. É só você conhecer as duas. Aí você vê que não tem nenhuma contradição, né? Assim, o problema é que, normalmente, o que a pessoa entende por ciência está carregado de uma série de pressupostos filosóficos, né? Que vão ali repelir, né, a religião. E às vezes o que o cara entende por religião, o cara não teve nenhuma... aí o cara não teve nenhuma formação intelectual nisso e o cara é alimentado por caricaturas grosseiras que existem, né? Exatamente. E veja, o que acontece, né, nesse tipo de pergunta é que o cara está com um pressuposto epistemológico. Né? O que é esse pressuposto epistemológico? Quando você coloca assim, a ciência em confronto com qualquer outra área do conhecimento, né? Ou seja, ciência simbólica, com metafísica, com religião, com, sei lá, qualquer outra coisa que você queira. Você está com um pressuposto epistemológico, que é o seguinte: só pode ser conhecimento aquilo que passa pelo crivo da metodologia científica. Você percebe que o conflito só vai existir se você partir desse pressuposto. Não tem como você ter um outro conflito. Se a simbologia está falando de uma coisa que não tem nada a ver com o objeto do conhecimento da ciência, como é que pode haver conflito? Se a religião está falando de um negócio que não tem nada a ver com o objeto de conhecimento da ciência, como é que pode haver conflito? Entende? O conflito só existe por causa de um pressuposto epistemológico que está enraizado na nossa cultura. E esse pressuposto epistemológico, que pode ser... como eu defino o cientificismo, né, na modernidade, mas você pode ter uma visão mais abrangente de cientificismo, mas essa definição é um pouco restritiva, a gente pode chamar de cientificismo epistemológico, né? Tá completamente embasado isso nessa revolução científica que vem junto ali, que traz por um lado, essa capacidade de a gente olhar para a natureza de maneira quantificável e poder avançar no conhecimento tecnológico e científico de uma maneira absurdamente genial, né? E por outro lado vai trazer esses problemas de um outro ponto de vista, que é um ponto de vista cultural, que pode, inclusive, no limite,
levar ao fim da ciência e a gente vivenciar um período muito parecido com a queda do Império Romano. Então, só para trazer uma tragédia para a galera aí no fim. E você vê que se automina, né? Porque no final você... a dúvida lá do Descartes, né? Você começa duvidando dos seus próprios sentidos, né? Exatamente. Ou então, eu estava conversando com um tio meu, assim, e ele começou, na ciência você vai concordar comigo que você não pode confiar nos seus sentidos. E eu falo, não, é o contrário. Confia totalmente. Eu tenho que confiar neles, porque se eu não confiar, eu tenho que ter os dados, né? Exatamente. Que aí eu vou começar a testar as ideias, comprovar e tal, mas sim. Então, essas ideias aí vão se minando naturalmente. Quando você atribui que o universo todo caótico não tem ordem, né? E finalidade, assim, tem níveis de finalidade, né? Exatamente. Então, aquele livro do Edward Feser, né, que Aristoteles Revenge, cara, é excepcional, assim. Muito bom. Então, ele vai discutindo ali, né, como a filosofia do Aristóteles vai, né, embasando, retornando, né? Então, assim, de fato, rechaçaram Aristóteles, né? E assim, eu acho Aristóteles o cara mais injustiçado em livros de ciência, mas naturalmente as coisas vão voltando, né? E o Aristóteles vai sendo aí... você vai aparecendo de novo, porque assim, tá certo, né? Sim, não, tá certo, exatamente. Ele tá falando de uma estrutura da metafísica da natureza, né? E se você parte desses pressupostos metafísicos da natureza, vai fazer todo sentido o que a gente está desenvolvendo em ciência hoje. Mas, claro, cara, se a gente vê nessa perspectiva que a gente colocou aqui agora, uma ciência como continuidade daquilo que aconteceu lá atrás, é óbvio que tem que ser assim. É óbvio que a gente tem que retornar esses caras para poder entender e compreender de fato o que está acontecendo aqui numa mecânica quântica da vida, ou numa viagem no tempo na teoria da relatividade, né? Ou sei lá eu. É óbvio que tem que retornar ao conceito desses caras, porque existe esse caráter de continuidade. Agora, se você vê como uma ruptura e é um conhecimento que está colocando, é claro que vai dar problema, vai dar pepino. Vai chegar no momento que a gente vai ter vários paradoxos aqui e não vai estar entendendo nada. Sim, excelente. Mas é isso. Eu não sei se tem alguma pergunta. Estou perguntando um pouco de... Deixa eu ver. Naturalismo é uma forma de cientificismo? Não. É diferente. Porque o naturalismo é um pressuposto... ele pode ser, claro. Né? Por exemplo, uma pessoa pode ter uma visão naturalista a partir da ciência. Aí isso vai acabar virando cientificismo. Mas o naturalismo é um pressuposto de que somente a realidade natural existe. Né? E natural aqui não quer dizer simplesmente aquilo que está... que passa pelo crivo do método científico. Né? Ou seja, no naturalismo, por exemplo, a mente está reduzida ao cérebro. Né? Ou algum caráter natural. Não há nada de imaterialidade, porque isso levaria a um caráter de sobrenaturalidade do mundo natural. Portanto, no naturalismo você não tem milagres, né? Ou seja, que é uma suspensão de uma lei natural, uma lei da natureza, etc., por algum momento específico, não há, né? Então você tem que explicar por outros meios. Cara, sobre o naturalismo, existe um argumento evolucionário contra o naturalismo muito legal, que é o argumento de Alvin Plantinga e do C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele escreve esse argumento no livro Miracles, né? Como é que é? Milagres, né? Aqui em português. No capítulo 3. Aliás, tem um episódio bem engraçado desse episódio, desse capítulo, e depois eu conto. Mas no capítulo 3 ele escreve esse argumento, que é o seguinte, né? Sumarizando, né? bem brevemente. Se você assume uma evolução materialista, naturalista, né? Somente processos naturais acontecendo, o que acontece? Você tem, para quem já estudou a teoria darwiniana, vai saber que existem alguns momentos de bifurcação na teoria de Darwin, né? Da teoria da evolução. Essa bifurcação é quando duas novas espécies surgem. Né? Você tem uma evolução, por exemplo, do bico de uma espécie que está numa determinada ilha, inclusive é observável, né? Você vai lá, ela está evoluindo o bico para uma forma mais curvada, etc. Então, você tem evoluções de caráter acidentais das espécies, mas existem esses episódios de bifurcação, em que acontece uma divisão de espécies. E você tem duas espécies novas acontecendo.
né? E aí, claro, isso dá por eras geológicas e você percebe isso pelas camadas geológicas e tudo mais, né? Embora existam alguns buracos ali, né? Que tem que ser preenchidos de alguma forma. Mas aí o que acontece? Você tem um processo e esse processo é irracional. Lembra que a gente está falando aqui de um mundo em que a causalidade final e a racionalidade das coisas está sendo excluída, né? Esse processo ele é irracional. Não há racionalidade no processo. Pelo contrário, há isso de adaptação de espécie, etc. e tudo mais, né? Então não há um processo de racionalidade. E isso vai acontecendo e a gente está no mundo só natural, né? Não há nada extranatural acontecendo. Isso vai acontecendo e a gente dá um salto qualitativo e chega na razão humana, né? Na razão do homem. Ou seja, em algum momento surgiu o homem, nesse processo natural evolucionário. Agora, a razão do homem é aquela que explica a própria evolução e o próprio naturalismo. Se ela surge de processos completamente irracionais, por que ela seria racional? Por que ela é verdadeira? Né? Opa, é sensacional, cara. O argumento é sensacional. Né? E o C.S. Lewis é o primeiro a colocar ele de uma forma não tão formal, mas o Alvin Plantinga, né, que é um filósofo da teoria do conhecimento, da epistemologia moderna, ele formula ele fortemente, assim, é bem legal. E o que eu ia contar do C.S. Lewis ali é que quando ele escreveu esse capítulo, né, ele tinha umas falhas de argumentação lá. E aí ele foi debater com a Elizabeth Anscombe. Não sei se você conhece ela. Eu acho que já ouvi falar. Continua a história. É uma filósofa analítica aí, né, do século passado, inglesa, católica. Ela e o marido dela eram católicos e o C.S. Lewis era protestante, né? E aí ele foi debater com ela, cara, ele levou uma sova. Assim. Ela mostrou para ele que estava tudo errado que ele estava argumentando. E aí ele foi para casa, ele escreveu uma carta para um amigo dizendo que ele estava humilhado, completamente humilhado e nunca mais ia escrever na vida. O cara ficou arrasado, cara. Ficou arrasado. Mas, claro, depois ele se recompôs, assumiu, percebeu que era um ato de soberba, não sei o quê. E foi lá e corrigiu o capítulo do livro, agradeceu, né, a Anscombe e tudo mais, e voltou, né? Enfim, é uma coisa, legal. Uma coisa engraçada. É bacana a humildade aí, né, do C.S. Lewis. Muito bom. David, assim, eu acho que você está perguntando o livro, né? Recomendações de livro, dessas coisas. Acho que a gente falou um pouco do... Essa parte dos beneditinos, eu acho que tem uns capítulos muito legais naquele livro do Thomas Wood, né? Como a Igreja Católica criou a civilização ocidental, né? Exatamente. Depois você tem o Stanley Yack, né? Que é um livro muito bacana. Quer dizer, não um livro, um autor muito bacana e que ele trata de história da ciência em geral. Então, o Stanley Yack é um autor, se escreve Stanley Jaki, J-A-K-I. Né? Não é fácil de achar livro dele, infelizmente. Acho que no Brasil a gente não tem nada, então você vai ter que comprar em inglês e fora, né? Ou para Kindle. Para Kindle você consegue encontrar, se você lê em Kindle. Mas ele vai falar bastante daquilo que a gente está falando aqui, do surgimento da ciência na Idade Média. Né? Ou seja, quando a gente estava falando de Roberto Grosseteste, Santo Alberto Marques, São Tomás de Aquino, etc., o Stanley Yack vai bater muito nessa tecla. Né? E vai restaurar uma visão da ciência, né? Como que a teologia influenciou também o pensamento e surgimento da ciência. Assim. Aí depois a gente tem para a parte da Grécia, Thomas Heff. Né? Thomas Heff é o cara que traduziu os elementos de Euclides para o inglês. E é um cara espetacular, cara. Assim, a tradução dos elementos dele é a melhor que tem. Muito melhor. Eu já ouvi falar que essa é muito melhor do que qualquer outro. Não, do Bicudo aqui é quase ilegível, cara. Assim, não tem como, né? Essa do Thomas Heff, ele é excelente, cara. É a mesma que o Mortimer Adler usa no Great Books of Western Civilization lá, né? Ele usa essa tradução do Thomas Heff. Né? Tá. Então, esse cara, ele tem alguns livros sobre alguns caras da Grécia Antiga específicos, né? Por exemplo,
tem um livro dele, que é sobre Diofanto de Alexandria, só falando sobre álgebra na Grécia Antiga. É o desenvolvimento da álgebra. Você vai ter as equações diofantinas, etc, etc, etc. The Savior of Science é um livro excelente. Ó. É do IAC, né? É do IAC, pode mandar brasa. Tá. E aí depois você vai ter alguns outros livros falando do surgimento da astronomia, né? E de algum modelo copernicano já na Grécia Antiga. Um modelo heliocêntrico já na Grécia Antiga. Thomas Riff, exatamente, esse cara aí. E por último, um outro livro que eu acho muito legal, cara, que dá uma visão muito bacana, é The Science Before Science, do Anthony Rees. Ele tá lá no meu... Esse tá no seu guia de estudos? Tá no meu guia. O guia de estudos é muito bom nessa... Não só em matemática, mas em ciência, filosofia da ciência é excelente. Nossa. Tem muita coisa lá. Eu tenho que atualizar, vou atualizar ele daqui. Tem mais coisas para colocar lá, né? Esqueci de colocar e também conheci coisas novas e etc. Tem que colocar lá, né? Muito bom. Mas o Rees, ele é um físico, né? E ele está tratando... Na verdade, o livro dele não é sobre a história da ciência em si. O livro dele é sobre você olhar para a ciência e perceber quais são esses pressupostos que o Ivan e eu estávamos comentando aqui. Então ele vai dar todo esse embasamento metafísico para você poder olhar para a ciência propriamente, né? E o que é, etc. e tudo mais. Mas existem alguns capítulos que ele pincela sobre a história da ciência. Ele vai falar sobre essa questão do Grosseteste, do Thomas Bradwardine e por aí vai. E vai dar bibliografias para vocês também para irem atrás, né? Artigos e livros. Então é bem legal. E claro, obviamente, né, a gente não pode deixar de citar o maior historiador da ciência, o francês Pierre Duhem. Né? O Pierre Duhem é o maior historiador da ciência de todos os tempos. E a obra do cara é absolutamente fantástica. E infelizmente, a gente tem acho que um livro dele, não sei se só ou dois, traduzidos aqui e está fora de estoque, já não tem mais. Eu conheço o cara que traduziu, que é o Rogério Leninsky. Eu conversei com ele esses dias. Cara, Rogério, por favor, cara, consiga os direitos do livro aí para poder publicar por outra editora novamente, porque é sensacional, né? Sensacional. E ele disse que, olha, tá difícil, não dá. Mas enfim, o Pierre Duhem tem uma obra de 10 volumes só de história da ciência. Tem em inglês? Não, só tem em francês. Em inglês deve ter. Em inglês deve ter alguma coisa, mas em francês você acha muita coisa. Né? Em francês tem muita coisa. Tá bom. Beleza. O Pierre Duhem cara, não tem como você passar por história da ciência, estudar história da ciência sem passar por esse cara. Não tem como. Ótimo. Enfim, dei uma gama aí. Isso aí, David. Muito bom. Eu vou reassistir essa live e vou anotando lá. Opa. E para colocar na minha lista de próximas leituras aí, David. Beleza, cara. Muito bom. Tá. David, eu acho que a gente está umas 10h10 já. Passamos eu acho que... acho que tem um bom papo, foi muito bom. Você tem que me cortar, cara, porque se eu tô falando que pelos cotovelos, tô parecendo o Guilherme Freire aqui, pô. Mas eu tô adorando, cara. Muito bom. Ó, só vou escrever o nome aqui que alguém perguntou. Tá, como eu... O Pierre Duhem. Isso aí, pode procurar esse cara aí. Esse francês é fenomenal. Ótimo. Então fica aí as dicas de leitura agora no final. Então, David, cara, muito obrigado por esse convite aí. Foi um prazer. É sempre um prazer. Vamos continuar. Esse já é a segunda, né? Aí vamos na terceira lá no seu canal de novo. Exatamente. Agora. E vamos batendo papo aí sempre, cara. Um grande abraço. O Fernando, um abraço aí pra só cá. um comentário, Fernando Carneiro, grande Fernando aí, ó. Escreveu, que falou que o Sistema do Mundo ele tem tradução em inglês, ó. Ótimo. Medieval Cosmology. Tá. Grande Fernando, hein? Ótimo. Mas então tá, Ivan. Muito obrigado, hein, Ivan? Foi um prazer enorme estar aqui. Mais uma vez, parabéns pela filha,
Eu vi essa notícia maravilhosamente bem, porque agora a gente pode ser amigo novamente, continuar sendo. A gente estava atravessando uma crise de relação. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Valeu, David. Um abraço, Ivan. Boa noite aí. Boa noite. Um abraço, até mais, gente. Obrigado aí. Valeu, pessoal. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.